Olá, eu sou o Antônio Pampana, arquiteto, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da FIB, e hoje é o nosso primeiro encontro do Arquital. É um programa feito pelo departamento em que a gente traz convidados para discutir assuntos importantes a respeito não só sobre quem quer estudar ou estuda arquitetura, mas também sobre o exercício da profissão, os desafios, ensino e pesquisa e oportunidades. E por falar em oportunidades, o nosso tema hoje é empreender em arquitetura. Trazemos como convidada a Evelyn Macário. Fala um pouco sobre você, Evelyn, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou aluna do curso de arquitetura aqui na FIB, estou no 5º ano, na reta final já do curso, mas é minha segunda graduação. Sou formada em administração de empresas, sou agente local de inovação do Sebrae Bauru, e isso só veio para completar as duas áreas e é algo muito bacana para a gente estar discutindo, acredito, né? Ótimo. E a Giovana Horta, seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Bom, também sou arquiteta, arquiteta urbanista, e estou muito feliz aí com o convite aqui da FIB para participar desse primeiro episódio desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Muita coisa para a gente também agregar, para os alunos, que é muito importante, né? Sim, isso mesmo. A gente ouve falar muito sobre empreendedorismo, que são descobrir novas formas, de negócios no mercado, usando a criatividade e a inovação. Queria que você falasse um pouco sobre empreendedorismo, Evelyn, que é o nicho que você foca no seu trabalho. Então, o empreendedorismo é algo que a gente tem que sempre estar ali instigando, movimentando, estar buscando informação e maneiras de estar exercendo, Pampana, essa atividade na nossa rotina, na nossa função, independente da área. Mas falando da arquitetura, que é uma área que está sempre em mudança, que está sempre ali mutando, Ela muda. A gente tem que estar o tempo todo muito flexível, As mudanças do mercado. O empreendedorismo, ele vem junto com essa mudança da área. A gente tem que praticá-lo, acompanhando as tendências, acompanhando a mudança e trazendo isso para a nossa atividade. Sim, com certeza, Eu vejo que essa área da arquitetura, pelo menos, é uma área que, como você mesmo disse, Evelyn, toda hora muda. Então, se a gente não se adapta a isso, acho que hoje o profissional, se ele não tem essa adaptação, se ele não tem esse jogo de cintura, fica muito difícil continuar no mercado. E eu acredito também que o empreendedorismo é um pouco disso, A gente realmente, assim, fazer acontecer no sentido de... Eu sempre penso em você criar oportunidades dentro das novidades que chegam para nós, dos desafios. Está percebendo sempre. Inovar sempre, estudar muito, Assim como outras, às vezes a área médica, por exemplo, é uma área que você sempre precisa estar estudando. E a arquitetura funciona da mesma forma, Eu acredito. E acho que esse jogo, de você ficar ali, fazer acontecer, é o que mais dá a diferença, no final, que faz diferença. E destaca o profissional, na verdade, nesse meio do empreender, Não é só o projeto, de fato. E por falar em estar no mercado, conta um pouco da sua trajetória. Como que você começou o seu escritório de arquitetura, Giovana? Nossa, gente, vocês têm tempo? Bom, eu comecei, na verdade, eu sempre falo que eu comecei durante a faculdade, porque eu já comecei a fazer trabalhos como freelancer para desenhos, fazendo desenhos para outros arquitetos, às vezes para alguma construtora, nunca assinando, claro, porém desenhando mesmo, fazendo isso como uma forma de ter uma renda extra. E eu acredito que esse tipo de trabalho é algo que acaba trazendo a gente para o empreendedorismo, porque é você oferecer um produto ou um serviço dentro do seu nicho, mas não especificamente o projeto, é atender uma demanda desse mercado. Porque tem muito arquiteto, por exemplo, que não tem tempo de fazer os projetos executivos, não tem tempo de desenvolver e contrata pessoas de fora e freelancer. E, bom, eu fiquei fazendo isso durante o período durante os meus estágios, Então eu estagiei todos os anos da faculdade, terminei a faculdade, comecei a trabalhar como arquiteta numa construtora, mas não fiquei muito tempo lá e, por fim, eu já tinha montado o meu escritório, porque nesse meio tempo eu já trabalhava por conta quando eu saí. Então eu trabalhava na construtora, mas também fazia alguns projetos por fora. E aí a gente vai galgando clientes, Então eu realmente... Assim, aprendi um pouco na raça a conquistar clientes. Hoje eu tenho uma noção muito maior, mas foi daí que eu comecei. Então eu comecei em casa mesmo, home office, gente, não tem nada de luxo. Comecei em casa, montei ali um escritóriozinho e fui, Então a gente vai
um cliente aqui, um projetinho ali, um lavabo ali, a gente vai começando pequeno mesmo. E depois fui crescendo, né? Mas ainda tô na luta. Você esteve conosco na Semana da Sim. Arquitetura falando justamente desse tema que é como empreender na arquitetura. Nesse processo, há quanto tempo você já está no mercado e qual foi a sua maior dificuldade de dar esse salto? Porque é um processo orgânico. Todo arquiteto começa trabalhando para outros arquitetos e aí ele vai, né, se identificando no nicho de mercado e ocupando o seu espaço. Nesse percurso, qual foi a sua maior dificuldade em termos de desafio para você se colocar como um arquiteto aqui no nosso mercado de Bauru? Olha, primeiro eu já tenho, se eu for contar assim, enquanto carreira, né, eu já tô com o escritório há quase 10 anos, mas eu trabalho há 15, digamos assim, com praticamente 15 anos na área. Eu acredito que o maior desafio para mim foi o medo, porque você não sabe, você é o seu ganha-pão, né? Então você não sabe o dia de amanhã, se amanhã vai ter um projeto, se não vai ter, você fica, isso que eu acho que é a maior angústia assim do empreendedor. Porque você chega o dia 10, você tem que pagar as contas. Sim, você tem as contas para pagar, você não... E o projeto é algo um pouco volátil, né? Às vezes você pega um grande projeto, mas você recebe aquilo mensalmente. Não é todo mês que fecha projeto. Esse foi um dos medos, assim, que eu tinha. Mas eu nunca fui uma pessoa que eu brinco assim, que eu nunca servi para trabalhar para os outros. Eu sou muito grata, claro, a todas as pessoas que eu trabalhei, que eu pude trabalhar. Mas eu também sempre quis ter o meu escritório, ter o meu espaço. E a outra dificuldade, assim, realmente é você aprender a gerir o escritório. Que eu, infelizmente, não tive a matéria na faculdade. Eu não tive nenhuma experiência de como gerir um escritório. Então, todos os processos eu fui desenvolvendo desde o começo. E eu ainda, eu posso dizer que apanho um pouco com isso. Porque, às vezes, uma coisa que você coloca em prática não funciona. Então, você vai testar de outra forma. E isso impacta diretamente no seu trabalho. Então, por isso que essa gestão é muito importante. Essas, para mim, foram as maiores dificuldades, assim. A captação do cliente, ela é difícil. Mas uma vez que você também tem coragem, que uma vez você aprende, você vai testando, né? Isso fica um pouco mais, assim, parte do processo, um pouco mais corriqueiro, né? Entendi. E, por exemplo, né, você está comentando a respeito de todos esses processos que você passou, essas dificuldades, isso que o Pampana disse também, né, é muito relevante. Poxa, e aí, quais foram os pontos difíceis, quais foram as pedras, né, que você passou? Com quase 15 anos de carreira. Hoje, para você ver como o empreendedorismo, ele é necessário. Sim. E o mercado como um todo, inclusive o acadêmico, ele mudou. Porque hoje a gente tem na nossa faculdade, né, aqui na FIB, a gente tem tanto o empreendedorismo quanto gestão de escritório. Porque realmente acho que foi sentindo essa demanda, talvez lá atrás não tivesse, já tem um tempo, desde que eu entrei, os outros colegas antes de mim também, tem essa matéria, né? Eu acho que o próprio mercado foi tendo essa necessidade, foi percebendo que era importante a gente sair daqui tendo uma noção, né, bem preparado para a questão do empreendedorismo. E aí eu te pergunto, você que comentou que não teve essa matéria, em que momento da sua vida você percebeu assim, pô, tô praticando empreendedorismo? Poxa vida, olha, tô exercendo no meu escritório empreendedorismo. Você sentiu a virada de chave? Quando você começa a perceber que você não assim, ó, o arquiteto, ele tem muito aquela alma do artista, né? Então a gente acha que nós vamos fazer nossos projetos, vamos desenhar e pronto, né? E alguém vai bater na nossa porta, ou querendo o seu projeto muito, né? Tem um pouco daquele do ego, assim. E não é assim. Então, quando eu vi que eu precisei entender de finanças, a parte burocrática, gestão de pessoas, gestão de escritório, gestão de processos. E isso não que eu entenda tudo, porque hoje eu ainda... É um caminho, né? É um caminho, é um processo. E eu passei por muito perrengue, assim, com clientes, porque você às vezes perde, não sabe gerir prazo, então isso influencia no seu trabalho. Pagamento também, então quando eu comecei a perceber que, peraí, eu preciso entender de finanças, eu preciso entender essa gestão do dinheiro, porque o escritório, se você não tem uma reserva, né, falando de nós, né, que nós trabalhamos como autônomos ou mesmo tendo CNPJ, você depende do projeto, de um projeto entrar, então se você não consegue entender isso, o negócio não anda,
Então, só projetar foi quando eu entendi que só projetar, só desenhar, Não funcionava. não vale a pena, não é só sobre isso. Eu realmente preciso fazer mais, eu preciso entender, como diz a minha mãe, assim, sobre todos os pontos, né? Se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Então, tem esses pontinhos de finanças, parte de RH, gestão de processos, entender a obra também, como que funciona a obra. É que aí a gestão de obra vai um outro viés. Conversa, mas não deixa de, né, ter todo um Faz processo parte. desenhado ali que você tem que dominar, tem que entender. Então, quando eu vi que não dá para ser só arquiteta, não dá para ser só desenhar, não é só sobre isso, aí eu entendi que eu precisava saber mais. Inclusive, essa eu sinto que é a maior dificuldade de todo profissional autônomo, não é, Evelyn? No sentido de que não se enxergar como uma empresa, não se enxergar com esses métodos, né, com esse plano de negócios. Quando que você amadureceu essa questão de realmente um escritório tem que ter um plano de negócios, um escritório ele precisa ser gerido de forma independente de ser um profissional autônomo, em que a vida pessoal ela é um pouco que se mistura, ainda mais agora com essa nova vertente que é o home office, isso se mistura mais ainda. E de que forma que a gente consiga realmente, né, ser um profissional autônomo, mas também ter essa questão da gestão que ela é muito séria, principalmente porque o nosso trabalho é volátil, como você falou, a gente não tem uma sequência de entrada de projetos, Não. ela vai acontecendo principalmente conforme a reação do mercado. Eu falo bastante que a arquitetura é o termômetro do mercado. Sim. Se ele tá bom, o projeto tá bom. Se o mercado fica mais inseguro, né, a primeira coisa que para é a construção civil, Então, essa questão de um plano de negócios e de gerir os projetos, ela é muito importante. Esse amadurecimento. Sim. Né? Como que você chegou a esse método? Foi intuitivo? Você teve o auxílio de alguma consultoria? Olha, ou foi ali aprendendo a fazer mesmo? Foi na raça mesmo, assim, eu até falei, eu não cheguei a fazer um plano de negócios, mas eu comecei a perceber algumas coisas, assim, alguns anos depois que eu comecei a trabalhar sozinha. Então, por exemplo, cerca de 3 ou 4 anos depois, assim, que eu fui ver a necessidade de me aprofundar um pouco mais, de entender mais, apanhando mesmo, né, a gente apanha. E que eu fui entender a necessidade de fazer um plano, tanto que eu fiz o Empretec. Ah, que legal. Então, foi bem legal, assim, fazer isso me ajudou muito, porque você começa a ter uma visão mais de empreendedora mesmo, e aí entra aquilo, realmente você separar e ter uma organização. Eu acho que o ponto é a organização, é a palavra. Exatamente. Porque aí você consegue, mesmo que você trabalhe home office, você consegue pensar como um escritório, como se fosse um espaço físico. Então, a partir do momento que você está naquele espaço físico, você vai separar totalmente tanto os processos um do outro, como também as suas atitudes. Então, você vai levantar num horário, você vai trabalhar, vai fazer um horário de expediente, você vai se vestir para aquilo, você vai, inclusive, pensar nas finanças, mesmo que você não tenha um espaço alugado, mas você vai computar aquilo no seu faturamento mensal, né? Nos seus custos mensais. Porque amanhã você pode querer ter, ou se alguma coisa acontecer, até você precisar sair da sua casa, vamos dizer assim, você tem que ter uma reserva. Então, eu acredito que esse foi o ponto, assim, mas fui aprendendo muito na raça mesmo. Né, de realmente estruturar, assim. E eu posso dizer que até hoje eu estou estruturando, porque há 5 anos atrás o que eu fazia, hoje não funciona mais algumas coisas. Então, você precisa também mudar o tempo todo, como a gente disse no começo, para se adaptar ao mercado. E hoje ele é muito mais dinâmico. Muito, né? muito. A gente percebe que realmente as demandas elas são muito mais intensas. O bom da arquitetura é que ela é muito ampla e fluida, né? Eu imagino que o profissional ele consiga se encaixar, né, em várias frentes, em várias oportunidades, mas eu percebo que da mesma forma em que aumenta a concorrência, essa demanda, né, por novas soluções, por novo posicionamento também. Sim, ela é abrangente, né? Exatamente. Então você consegue caminhar realmente por várias áreas. Então, como eu disse no começo, às vezes você não está enxergando alguma coisa, algum tipo de serviço que você pode, ou produto que você pode oferecer para outros profissionais. Não necessariamente para o cliente final, mas para dentro da sua própria, para sua área, né? Para outros arquitetos, para construtora. Eu fazia muito trabalho para construtoras, assim. Então, 3D, desenhos, enfim. Hoje a gente tem uma gama de coisas que podem ser feitas. E muitas vezes eu acho que o profissional não olha para isso. Ou o aluno, ele fica, não, só quero o escritório, só quero o escritório. Mas não é bem assim.
né, a gente pode e fica um pouco perdido porque é muito profissional. Sim. E você precisa se destacar. Há várias hoje em dia. possibilidades de trabalho hoje, de se colocar. E falando nisso, né, também, você comentou que, por exemplo, Evelyn, Pampana, eu não fiz o meu plano de negócio, eu tive que parar um momento ali depois no meu escritório para olhar para esse plano. Então, eu fui na raça, eu aprendi muito também ao longo desses 15 anos e fui colocando isso em prática no meu escritório. Então, quais seriam as características que você acredita que um arquiteto empreendedor precisa ter para começar, para dar esse empurrão, então? Olha, a primeira tem que ser coragem, viu? Sim. Tem que ser coragem e sair da zona de conforto. Acho que essas são as primeiras, um pouco assim da sua personalidade, né? Eu sempre falo assim, não é porque você talvez não tenha esse jeito, esses pontos, eu não quero, às vezes você não quer trabalhar, você precisa de alguma coisa mais fixa, não significa que você não possa empreender dentro de uma empresa que você já trabalha, sendo na sua área. Eu também acredito que a parte do estudo, de você realmente entender todas as áreas que uma empresa precisa ter, então, marketing, finanças, administração, gestão de pessoas, você precisa entender um pouquinho, estudar um pouco de cada uma delas, entender como é que vai funcionar, como que a estrutura da sua empresa funciona, não importa se ela é de 1, 2 funcionários ou se ela é de 100, né? Você precisa entender essa estrutura. A empresa, ela precisa funcionar, né, com essa estrutura mesmo que pequena, porque é claro que talvez se você tiver 1, 2 pessoas, você não vai ter uma pessoa para fazer o seu financeiro, pode ser que você mesmo faça. Mas você vai entender que em algum momento, em alguma etapa, você vai cuidar daquilo da semana, você vai ter um momento ali na sua agenda que vai ter que fazer isso, fazer o seu financeiro, ou conversar com o seu contador, ter reuniões semanais para falar de finanças, ter as reuniões para falar de projeto, para organização dos processos. Então, entender um pouquinho de cada área é fundamental, assim. E como eu disse, né, muita força de vontade, coragem, porque é uma arte, assim, empreender, realmente. E estabelecer as metas, né? Aonde eu quero chegar. Onde você quer chegar, exatamente. Com o escritório, né? Em qual recorte de tempo. E, Evelyn, para quem está começando, né? Você como uma consultora, o que você aconselha em termos de ferramentas? Existe um apoio onde, embora hoje o aluno já saia da faculdade melhor preparado, porque como a Giovana falou, não é só desenhar bem e projetar bem, é ter esse pensamento empreendedor, e ser empreendedor hoje não é um talento, é uma necessidade de negócios. Eu acho que você tem que, na verdade, um ponto assim, até você voltando um pouquinho na pergunta, né, do que é importante, você aprendeu a saber vender. Porque a verdade é essa, a gente precisa saber vender o nosso produto ou o nosso serviço. Que a partir do momento que você entende como vender, e se você consegue vender aquilo, só que você precisa desapegar um pouco também, em alguns momentos, só da sua forma de ver o mundo, né? Você precisa olhar por várias perspectivas. Eu acredito que essa é uma demanda, assim. Porque ao invés de você se colocar como vítima e falar, não, mas eu não consigo fazer, você, na verdade, vai olhar de pontos diferentes, alturas diferentes e talvez fazer algo melhor do que você queria fazer no começo. Sim. Isso mesmo. E as ferramentas, Evelyn, o que você sugere? De ferramentas para que nós possamos iniciar esse pontapé no meu escritório, exatamente. Né? O aluno que está começando no mercado, ele precisa dessa rede de apoio. Eu acredito muito no plano de negócios, né? Para iniciar o pontapé, entender quem são os meus clientes, quem são os meus concorrentes, quem são os meus parceiros e qual é o meu público ali, né? As características do meu serviço. Né? Quais são as características que eu vou oferecer? Então, mapeando, fazendo esse mapa básico ali e depois ir colocando informações para ele ganhar estrutura, é a primeira ferramenta. Depois desse momento, poxa, legal, consegui montar o meu plano de negócios, eu passo para os processos. Né? Desde como a Giovana falou, eu posso ter uma equipe ali de 3 pessoas, mas eu sei o que vai acontecer. Sim. Eu sei que eu preciso do meu financeiro, eu sei que eu preciso trabalhar com pessoas, eu vou atender meu cliente, o meu cliente vai me procurar, vai pedir um orçamento. Em que etapa, né, cada momento desse se encaixa?
Então, desenhar o meu processo, o processo do meu escritório, da minha rotina Quem de faz trabalho. o quê, né? Quem Como faz o quê. E assim, identificando também as expertise de cada colega meu ali dentro. Sim, Às sim. vezes ele não está no local onde ele consegue se desenvolver melhor e a gente pensa que a pessoa não está trabalhando legal, ela só não está no lugar correto. Sim. E tudo isso a gente vai conseguindo ajustar com a rotina, com o plano, com o desenho do processo, são as principais ferramentas. E a gente pode falar também aí de ferramentas de gestão, como Kanban, né? A gente tem aí outros que são digitais, o Asana, hoje em dia, Trello, posso falar várias aqui, né? Mas todas vêm para colaborar com a nossa rotina e criar um processo aí para seguir. É muito interessante porque esses processos também, eu vejo que a gente desenha um processo, então muitas vezes, às vezes o escritório trabalha com projetos de arquitetura residencial. A partir do momento que ele começa a atender interiores, ou ele muda um pouco essa vertente, o processo muda. Ou ele também começa a fazer interiores, ou muitas vezes ele começa com interiores, depois vai para o residencial. Como são projetos diferentes, o processo também muda. Então é interessante porque o plano de negócios que você tinha, é sempre importante, eu penso assim, né? Você traça esse plano e você tem uma meta lá pro final. Mas esse miolo pode ser que ele mude. Então é sempre importante também você redesenhar. Toda hora. A cada ano isso você... mesmo. Isso também faz um pouco, na minha visão, assim, faz parte do empreendedorismo. Você olhar todo ano, olhar para suas metas. Sempre. Faz sentido essa meta para mim agora? Não faz mais sentido? Isso que aconteceu, o que eu aprendo, né, com esse erro, com esse acerto? Porque tem acertos que você fala, tá bom, foi um acerto, mas não tô tão realizado assim. E tem erros que você fala, putz, aprendi. Exato. Sabe? Então você também está sempre revisando estes processos. Eu vou dar um exemplo, as próprias ferramentas que ela comentou. Para eu chegar na ferramenta que mais me adaptava, eu já tentei Notion, Asana, Trello e não funcionava. A Gi, que trabalha comigo, ficou louca de tanto que eu queria mudar. E agora acho que eu me encontrei, mas isso é assim, é testando, né? Tô falando do software, né? Certíssimo. Mas assim... E isso é algo muito importante, porque como a Pampana falou, quais são as ferramentas? Isso que a Giovana comentou é algo que a gente mais escuta. Olha, eu tô com essa ferramenta SS, tô ouvindo falar muito, pessoal, né? Qual é a ferramenta boa? É a ferramenta que funciona. Que funciona para você, né? Não tem... Que dá resultado. Se o Excel funciona para você, usa o Excel. Exato. Se o papel funciona para você, porque eu sou muito do papel. Então eu gosto de anotar no papel, mas eu também uso o computador porque tem que ter. Às vezes você pode ter mais de uma ferramenta, né? Isso. Mas tem que ser a que funciona para você, assim, não tem muito certo e errado mesmo. E trazendo esses aspectos da ferramenta, e um assunto importante que você tocou, que é o saber vender. Vamos entrar no tema das ferramentas digitais, das mídias digitais. Hoje se vende muito por essas plataformas. E você é uma arquiteta muito engajada dentro dessas mídias sociais. O que você aconselha? Quais são as orientações? Porque não é só postar, né? Hoje é o como postar, o que postar e qual posicionamento a gente tem que ter diante das ferramentas, porque hoje é o principal acesso de captação de um cliente e de mostrar a identidade do profissional e do escritório também para a comunidade, para o nicho, para o mercado de apoio. O que você aconselha em termos de posicionamento nas mídias sociais, Giovana? Olha, vamos lá, esse assunto ele é... Profundo. Agora a gente vai, hoje podcast, a gente vai ter um outro, tá, galera? Vai ter um segundo só sobre ferramentas, marketing, mas quem sabe, né? Você usou a palavra que eu acho mais importante, posicionamento. Sim. Então, a partir do momento que você define um plano de negócios, que você entende como que você quer se posicionar. Ah, mas Giovana, o que é esse posicionamento? Tá, eu quero me posicionar como uma arquiteta de alto padrão, que faz projetos residenciais de alto padrão, por exemplo. Não, eu quero me posicionar como uma pessoa... Porque também tem um pouco... Eu sempre acredito na personalidade. E assim, você vai se posicionar e você se posiciona de todo o jeito que você fala, a forma como você se veste, o que você posta. Tudo isso o seu cliente vai olhar e ele vai se identificar ou não. Ah, mas eu não vou, mas eu preciso ser eu ali, não é? Você precisa trazer aspectos da sua personalidade. Eu entendo que conforme esse posicionamento vai acontecendo, talvez você não seja 100%, porque é natural.
né? Até nós aqui, a gente tá falando, a gente, muitas vezes, naturalmente, a gente, entre aspas, finge. A gente tem uma postura mais assim, isso é normal, mas eu não tô dizendo que isso é errado. Eu tô dizendo que, a partir do momento que você entende, tá, quem eu sou? Eu sou uma arquiteta que gosta de ir na obra de salto, por exemplo, que usa salto o dia todo? Não, eu não sou essa pessoa. Esse tipo traz um posicionamento, certo? Eu sou uma pessoa mais minimalista, tem pessoas que são mais coloridas, que gostam de cor, então isso é importante você colocar, porque cada um vai ter o seu lugar, vai ter o seu espaço. Então, primeiro entender o seu cliente, então a partir do plano de negócios você vai entender esse cliente, esse avatar, essa pessoa que você quer atender, seja qual tipo de projeto for, e se posicionar a partir daquilo, mas tudo tem que ter coerência entre você e o que você também quer fazer, certo? Isso não significa que você não possa fazer outros projetos, mas é importante ter um norte, né? Ter uma linha de pensamento. E isso com tudo, com o que você posta, com o que você fala, como eu falei, com o que você veste, com o que você escreve, com os tipos de projetos que você vai postar. E aí a gente vai um pouco para o tipo de conteúdo. Eu, particularmente, acredito muito em ferramentas. Primeiro que a gente tem que ter criatividade. Então, hoje o Instagram, TikTok, o YouTube, a gente tem todas essas ferramentas, plataformas, né, para postar vídeo, para postar conteúdo. O tipo de conteúdo também faz muita referência para você. Então, se você tem um público um pouco mais jovem, por exemplo, o Instagram e o TikTok vão ser interessantes. Se você tem um público um pouco mais velho, o Instagram e o Facebook talvez sejam mais interessantes para você. Então, aí você também vai ver quais plataformas vão atender melhor. Eu sou da opinião de você ter todas as plataformas. Eu sou dessa opinião, tá? Eu tenho hoje no YouTube, Instagram, TikTok não consigo, não vou... apesar de ser uma plataforma bem legal, mas eu não tenho ainda lá. Tenho o LinkedIn, tenho o Pinterest também, que são outros tipos de plataforma. Você ter um site também é muito importante, mas essas ferramentas você vai utilizar de acordo com o seu público, correto? E o tipo de postagem também. Então, os vídeos, principalmente, que é o que está em alta, né, Reels, né, que a gente vê, quanto mais criatividade e uma personalidade sua explícita ali, melhor, e muito mais engajamento eu percebo. Eu sou a favor de coisas também, não necessariamente, como fala, tendências, né? Eu gosto de você sempre manter uma identidade. Muitas vezes a gente vê, né, no Instagram música que tá bombando, dancinha, coisas desse tipo, assim. Eu não sou muito a favor. Eu acho que uma hora passa, então gosto de manter o atemporal, sabe? O que funciona com a sua personalidade. Não importa se você vai fazer um vídeo mais longo, mais curto, né? Ou se você também tem mais interesse em só postar. Mas eu acredito que a humanização é muito importante. Só postar, só foto, sabe, você também não aparecer, também não é legal, sabe? As pessoas precisam se identificar com quem está por trás do projeto. Dar uma cara pro projeto. Tem que dar cara pro projeto. Isso, exatamente. Tem muito escritório, a gente vê às vezes que só vê foto. E a característica do escritório, eu também não acho errado isso. Mas eu percebo que os clientes gostam de se conectar. De se conectar. Então também não dá pra você forçar, mas eu não gosto de falar. Tudo bem, posta uma foto sua e fale um pouco de você, né? Eu percebo também, a não ser que você fale trate só de projetos comerciais, você ter uma foto sua ali contando a sua história, né? Também faz os clientes se conectarem. Então isso tá muito, muito em alta, né? A gente... e é cada vez mais difícil. Você precisa realmente estar a par das tecnologias, agora com inteligência artificial, talvez utilizar a seu favor. Sim. Né? E um ponto importante que você trouxe pra gente é essa questão assim, de focar num nicho de mercado. Talvez quem está começando fica nessa insegurança. Mas eu estou começando, eu quero pegar todos os tipos de projeto, ou pegar o que aparece, no caso, o que eu consigo. Mas ter esse foco do perfil de público é importante. E essas ferramentas, elas ajudam a gente a ter essa conexão e estabelecer essa identidade. Aí eu né? acredito assim, é o que eu falo. Eu também, às vezes, faço projetos que
não são exatamente o meu nicho. Mas você não vai deixar de fazer o projeto porque você precisa faturar aquele dinheiro. Aí, falando do marketing, você não precisa necessariamente postar aquele projeto. Você pode fazer o projeto, guardar e nas suas redes sociais, no seu site, postar somente projetos que você consiga fotografar, que façam sentido para você ou que você consiga trabalhar um bom render, certo? Então, e só dentro do seu nicho. Então, vou dar um exemplo. Eu quero focar em fazer clínicas, seja clínica para oftalmologista, para médico, para dermatologista, não sei. Projetos comerciais para clínicas em geral. Então, você vai focar em criar um portfólio para isso, criar clientes, avatares, e trabalhar e pensar, tá bom, mas eu não tenho nenhum cliente ainda, tudo bem? Então, você cria o seu cliente ideal e projeta num espaço que você vai pensar, que você vai conceber, você faz um projeto para esse cliente. E aquilo você vai construindo o portfólio. Em algum momento, e se você souber patrocinar esses projetos, fazer conteúdo adequado. E conteúdo, assim, não é só postar o que você está fazendo ali, ai, bom dia, gente. Não. É dar dica, é mostrar o antes e depois, é explicar o projeto, o porquê daquele projeto, o que você encontrou de solução. E a partir disso eu tenho certeza que em algum momento o cliente das clínicas vai vir. Sim. Né? Mas você pode, enquanto isso, você está ali atrás fazendo os projetos que chegam para você. É que existe o networking. Então, se eu faço um projeto de uma casa para você, provavelmente você vai me indicar para alguém que quer fazer uma casa. Tá tudo bem? Né? Mas em algum momento essa linha vai passar. Se você focar, se você nichar, certo? Não precisa, às vezes a gente fala de projetos comerciais, mas é um pouco mais abrangente, mas são projetos comerciais. É realmente difícil você ter um único nicho. Então eu não vou mentir, assim, é realmente difícil você, eu vou fazer só quartinho de bebê. Pode ser que você tenha um público muito grande, pode ser que não. Certo? Mas você precisa trabalhar o seu marketing em cima disso. E aí nós temos as ferramentas, nós temos agência, patrocinado. Acho que entender também de como Sobre funciona isso. a parte dos patrocínios. Dos patrocínios é muito importante, né? De todas as plataformas. Bom, pessoal, já deu para perceber que tem muito conteúdo, muito que conversar. O tempo é pouco. Esse foi o nosso primeiro episódio, mas virão outros, inclusive com sugestões de cenário, muitas novidades, bastante assuntos que vão contribuir para melhor formar quem está estudando arquitetura e para ajudar também quem já está no mercado se posicionar melhor diante das ferramentas de gestão, das ferramentas de mídia social. Evelyn, muito obrigado pela sua presença, é um prazer. Obrigada. Giovana, foi fantástico, a gente Obrigada. vai contar... Desculpa ter falado tanto. Imagina, essa é a intenção, a gente vai contar mais vezes com a sua presença para enriquecer e contribuir melhor aqui com o nosso Arquital. Legal, foi um prazer. Legal. Prazer, pessoal. Obrigada. Gente, Tchau, muito tchau. obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até.